Ontem houve um escarcéu dentro da Câmara dos Deputados, ontem à noite, né? Algumas pessoas ficaram alvoroçadas. Eu, particularmente, fiquei só assistindo, sabendo o final dessa história, né? Os deputados ali estavam sentados, não estavam deixando o Hugo Moita sentar na sua cadeira, e eu falei: logo, logo eles vão levantar, vão deixar o Hugo Mota sentar na cadeira. Isso eu assistindo ali com a minha família. Eles vão deixar o Hugo Mota sentar na cadeira. O Hugo Mota vai prometer que vai pautar a anistia para a semana que vem. E parece que eu já tinha visto esse filme. Na verdade, eu já vi. Você que está em casa já viu. Nós já estamos cansados de assistir esse filme. E realmente o Hugo Mota fez o que eu disse que ele iria fazer. É previsível, né, os passos dessa gente, não é? É previsível. A Câmara dos Deputados não deveria ser desobstruída. Os deputados deveriam ficar sentados ali até ter por escrito, documentado a promessa de Hugo Mota, porque Hugo Mota, o que ele fala não se compra. Ele é um covarde contumaz, ele é uma pessoa que não é confiável em suas palavras, ele não é homem de palavra, ele não assume aquilo que ele disse. Na semana que vem, antes da semana que vem, vai ter algum jantar com alguns ministros do STF, vai ter jantar com o Lula, e a história muda. E a casa está novamente desobstruída, porque os deputados não aguentaram a pressão de ficar sentado na cadeira deste covarde vagabundo. A história se repete, mas o pior não é o Hugo Mota prometer, esse é o papel do político. O político promete, promete, promete e não cumpre, e tá tudo bem, tá tudo certo. Na cabeça deles, eles vão dormir tranquilamente. Esse é o papel do político, mentir o tempo todo. Agora, o pior é um político acreditar no outro. Isso é que é o pior, cara. Um político comprar a conversa de outro político. Isso me deixa doido, cara. Isso me deixa realmente revoltado. Mas hoje eu vou me controlar. Vou controlar aqui o meu temperamento, até porque vocês do outro lado precisam que a gente traga as informações corretas, assim como vocês merecem que a gente faça um ótimo trabalho. Eu peço para vocês só uma coisa: deixa o like, vocês sabem como é que funciona as lives, deixa o like é importante, compartilha em todas as suas redes sociais, para que essa live chegue e alcance o máximo do público. Para vocês que não sabem, o canal está travado, está sofrendo aí com perseguições, mas você do outro lado pode ajudar esse canal a crescer e a chegar ao máximo de pessoas. Separei algumas matérias aqui, principalmente a coletiva que aconteceu logo depois da desobstrução. Eu não entendo o sorriso no rosto do líder do PL na Câmara. Eu não entendo o sorriso no rosto de alguns deputados. Eles falando toda hora que nós vencemos. Olha, vamos ouvir, depois a gente se revolta. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, o objetivo nosso é comunicar como foi construído o acordo de forma transparente para todo o Brasil e vocês da imprensa. O momento do país é gravíssimo. Nós temos o poder legislativo de cócoras para o poder judiciário. Toda esta ocupação feita pelos guerreiros parlamentares que cumpriram até agora tem o objetivo principal da volta das prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional. E é isto que foi fruto do acordo. O presidente Hugo Mota pediu aos líderes aqui representados, Partido Progressista, que começou na figura do Evair de Mello, Partido União Brasil, na figura do líder Rodrigo, Partido Novo, na figura do líder Marcel Van Hatten, os líderes da oposição, que aqui está o Zuco, a líder da minoria Carol, e também tenho autorização para falar no líder do partido PSD, do líder Brito. Nós construímos o compromisso com essas lideranças que na próxima semana nós abriremos os trabalhos desta casa, pautando a mudança do foro privilegiado para tirar
a chantagem que muitos parlamentares, deputados e senadores vêm sofrendo por parte de alguns ministros do STF. Muito bem. Junto com o fim do foro, nós pautaremos a anistia dos presos políticos. Eu não sei o que vocês estão comemorando. Sinceramente, eu não sei o que os deputados estão comemorando. Eu acho que eles vivem em Nárnia, cara. Em Nárnia. Eu não sei o que eles estão comemorando. Um sorriso no rosto. Não sei. A esquerda vai para cima. Assim como eles pressionaram lá na Câmara dos Deputados, teve até agressão contra o Nicolas Ferreira. Eu vou trazer esse vídeo já já. Houve até agressão de uma petista ao Nicolas Ferreira. Vai ficar por isso mesmo, tá? Se fosse o contrário, o Nicolas já estaria até preso. Mas como foi uma mulher agredindo um homem, principalmente uma petista, então vai ficar por isso mesmo. Tá? Não esperem que vai acontecer alguma coisa. Agora, é igual a Valdinólia falou assim, eles parecem crianças. Exatamente. Parecem crianças que ganharam um docinho. Deu um docinho para ficarem quietinhos e eles vão ficar quietinhos. Mota não vai cumprir a palavra novamente, pessoal. Eu não sei o que eles estão comemorando. Deixa eu agradecer minha linda Gladys, minha amigona, mora lá na Virgínia, Estados Unidos. Seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, pessoal entrando e já pedindo like, pois ajuda a fortalecer o canal. Vamos, meus amigos, só nós mesmos podemos ajudar. Será a nossa contribuição ao canal. Deus abençoe, minha linda. Muito obrigado pela força. Foram enganados de novo, José Rodrigues disse aqui. Eu não acredito, tá, pessoal? Eu não acredito que esse cara vai pautar essa anistia. Eu vou dar uma de Tomé, eu só acredito vendo. É compromisso desses líderes que nós pautaremos ambas matérias, começando tirando esse instrumento que, lamentavelmente, em algum momento foi colocado para proteger os parlamentares, mas que começou a servir de instrumento de chantagem dos deputados e senadores, que é o foro privilegiado no STF. Então, esse foi o acordo. Não sei se os demais líderes querem falar. Tá, peraí, os líderes vão falar e depois a gente pode responder. Líder Marcel Van Hatten. Rapidamente, eu quero agradecer em primeiro lugar a todos os deputados que se uniram a esse trabalho da oposição, que não foi só do PL do Novo, aliás, vários partidos ou vários parlamentares de outros partidos, inclusive com apoio também de tantos que não participaram presencialmente, mas que, irmanados conosco nessa iniciativa, deram o seu recado, que é o recado da população brasileira, que também vem nos apoiando de uma forma como não vimos até este momento. O apoio de uma população que foi às ruas no último domingo demonstrar sua insatisfação com o estado de coisas no Brasil, com a falta de devido processo, com a falta de justiça e com o desgoverno de Lula, hoje presidente da República, a maior fonte de insatisfação justamente do povo brasileiro, pela forma, inclusive, como chegou ao poder. E também pela prisão de Bolsonaro na segunda-feira, feita de uma forma completamente arbitrária, desarrazoada, o que desencadeou toda essa reação da oposição. Então, aqui pelo Partido Novo, quero agradecer a todos os deputados e a população brasileira pelo apoio. E passando já a palavra, certeza que o líder da oposição falará em seguida para depois passar aos partidos, eu quero aqui elogiar o trabalho do deputado Zucco, do deputado Sóstenes, do vice-presidente da Casa Altineu, do deputado Nicolas Ferreira, de todos os demais que de uma forma ou de outra participaram das conversas, e dos líderes partidários do União Brasil, do PP e do PSD, por termos chegado a este momento em que juntos vamos defender o fim do foro privilegiado e a anistia para todos os perseguidos políticos no Brasil. Muito obrigado. Rapidamente, eu só queria principalmente agradecer o Progressista, União Brasil, PSD, Partido Novo e a oposição. A conquista de hoje é do Brasil. Tanto o fim do foro como a anistia avançarão com o compromisso de pessoas que estão presas de forma errada, sem o devido processo legal. E acrescentamos ainda as últimas denúncias que foram feitas referente ao ministro Alexandre de Moraes e ao TSE.
Fica aqui o respeito a toda a oposição, que sempre respeitou a figura do presidente Hugo Motta, mas que se posiciona pelo que é certo e não pelo que é fácil. Fica aqui registrado mais uma vez o trabalho dos partidos para chegar a esse acordo. Ressaltar que as arbitrariedades do judiciário brasileiro, muito além da política, chegou na economia. E isso vai impactar na vida dos brasileiros. Por isso que a oposição, mesmo no início, numericamente menor, teve a atitude e a inteligência de construir um plano, de mobilizar o parlamento brasileiro. Falo aqui em nome do Progressista e também chegou o Partido União e o Partido Novo que se juntou ao PL. Nós construímos de uma forma coletiva uma solução que é boa para o Brasil. Fizemos o nosso gesto, fizemos a nossa manifestação e tivemos muita responsabilidade de entender que já cumprimos no primeiro momento o nosso papel, construímos uma pauta para os dias seguintes e, com certeza, nós continuaremos cuidando das prerrogativas do parlamento, mas também muito atento à recuperação da nossa economia. O judiciário, com essa forma abusiva que fez, ele está gerando inflação, está aumentando o custo de vida e está colocando o Brasil em listas negras, listas de terroristas, listas de gente que historicamente não faz parte do Brasil, principalmente os respeitos aos direitos humanos. O judiciário brasileiro, nesse momento, envergonha o povo brasileiro. Rodrigo, depois eu. Peraí, Rodrigo primeiro. União Brasil hoje apoiou a obstrução do PL, não obstrução física, mas obstrução no plenário, buscando resgatar as prerrogativas constitucionais de maneira muito especial dessa casa do Congresso Nacional. Então nós estaremos juntos construindo um consenso para que esses temas sejam votados no plenário, a gente construa um consenso e a gente possa aprovar essas pautas e avançar na defesa da nossa Constituição. Pessoal, a pacificação do país passa necessariamente pela retomada das prerrogativas do Congresso Nacional e, para isso, nós precisamos aprovar a anistia para pacificar o país e o fim do foro privilegiado. A questão do impeachment do Alexandre de Moraes também necessária diante da Vaza Jato, as provas cabais de que o processo fere o devido processo legal estão a cargo do Senado Federal, mas a nossa parte, quero parabenizar Progressista, PL, Partido Novo, União Brasil, por essa união de esforços, PSD, em favor do Brasil, em favor da democracia, isso sim, da democracia brasileira. Só para registrar, a ideia da ocupação foi feita numa reunião do PL na segunda-feira pelo deputado Marco Feliciano. Ele fez a ideia da ocupação, bem como ele ajudou na construção da saída da desocupação, mas na garantia das nossas pautas, e eu quero registrar o meu agradecimento ao deputado Marco Feliciano. Como nós não comunicamos que era coletiva, é só um pronunciamento do acordo e nós não vamos responder perguntas. Muito obrigado. É o que eu falei para vocês, né, no começo do programa, que pior do que eles acreditarem em pior do que Hugo Motta prometer, que esse é o papel principal, primordial de um político, o pior é eles acreditarem na palavra de Hugo Motta. O Alcolumbre já disse que não vai votar, não vai pautar o impeachment de Alexandre de Moraes, tá? Saiu aqui na Oeste, ó. Vou mostrar para vocês. Senado, Alcolumbre disse que não vai pautar impeachment de Moraes. Não vou aceitar chantagens. Não vou aceitar ser ameaçado. E o Senado voltará a funcionar, afirmou o presidente da casa. Ou seja, eles não vão pautar nada do que... O Hugo Motta não vai pautar nada do que ele prometeu. E o Alcolumbre já disse, não vou pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Não vou aceitar ser ameaçado. Ele só gosta de ser ameaçado pelo próprio perseguidor. Quer dizer, eles não vão conseguir nada. O Senado ainda está em ocupação. Vamos ver se eles vão aguentar até o final. Gabriel José falou aí. Vamos ver se eles vão aguentar até o final, né, Gabriel? O próprio Magno Malta, o senador Magno Malta, um dos melhores e mais ativos senadores da direita, ele se algemou, né? Se acorrentou, sei lá. Ele se acorrentou no Senado e falou que só sai dali quando o Alcolumbre decidir pautar o impeachment de Moraes. Inclusive, Magno Malta tem lugar de fala, como os esquerdistas gostam de usar.
porque ele estava frente a frente com o Carrasco do Brasil na sabatina, e ele falou assim, ó, espero que você tenha ciência do cargo que você está exercendo, sobe muito a cabeça, e que quando você colocar a capa nas costas, a toga nas costas, você não mude. Parece que o senador Magno Malta sabia o que ele estava falando, com quem ele estava falando naquele momento. É um dos vídeos mais icônicos, mas tomara que o Senado não arrede o pé, porque os deputados, olha, sinto muito dizer, vocês foram covardes aí. Covardes e trouxas de acreditar que o Hugo Mota vai pautar alguma coisa. Vocês foram trouxas, vocês ficaram com medo da polícia. Essa que é a realidade. Vocês ficaram com medo da polícia entrar lá. Porque tava cheio de polícia ontem, a atenção tava... Eles estavam com medo. Eu tava com medo, sabe de quê? Da polícia entrar e jogar spray de pimenta na criancinha que tava com a deputada de Santa Catarina. Eu esqueço o nome dela. Qual que é o nome dela? Zanata, né? Eu tava com medo da polícia entrar e soltar spray de pimenta e pegar na criancinha. Isso que eu tava com medo. Agora, os caras parece que ficaram com medo. De uma hora para outra, ele subiu lá. Ele subiu. Todo meninão. E eles deram um braço a torcer, cara. Aí eles falam assim, caramba, é só a gente ir pra cima, é só a gente chegar e falar assim, ó, a gente vai pautar o que vocês querem a semana que vem. Tudo é semana que vem. Tudo é semana que vem, vocês já perceberam? Nada é pra hoje. Essa anistia tem que ser votada hoje. Por que semana que vem? Se hoje tem trabalhos na Câmara. Sabe qual é a justificativa deles pra semana que vem? Tem pautas mais importantes no Brasil. Olha só a cara de pau desses vagabundos. Qual é a pauta mais importante no Brasil, neste momento, a não ser soltar os presos políticos? A pauta importante deles lá é pro bolso deles. Quanto mais pauta eles aprovarem em benefício a eles, é melhor para eles, não para o Brasil. O Brasil quer a anistia irrestrita, total e irrestrita, aos presos políticos do 8 de janeiro. E agora, eu acredito que o Brasil todo deveria pressionar o Hugo Moita. Talvez do povo brasileiro ele tenha medo. Talvez o povo brasileiro ele respeite, porque esses deputadinhos aí, essa deputaiada, como diz o João Plenário, lá na Praça Nossa, essa deputaiada toda aí, os deputegues vão fazer videozinho a semana toda, falando, vencemos, por vocês nós vencemos, venceu o caramba. O Hugo Mota vai dar o balão novamente. O Hugo Mota novamente vai enganar esses trouxas. Quer dizer, a gente é que fica com cara de trouxa aqui do outro lado, né? Vai fazer o quê? Fazer o quê, né? Bom, deixa eu dar um recado rápido. Não saia daí, não. Eu preciso dar esse recado para vocês. O canal tem passado por perseguições. Só com o YouTube eu já não consigo mais sustentar este trabalho. E eu preciso da ajuda de vocês. Todos os meses a gente tem aqui sorteios para presentear as pessoas que nos ajudam, tá? Eu faço questão de fazer isso. Não é todo canal que faz isso, não. Tem canal que só coloca o Pix na tela e você tem que ajudar, você é obrigado a ajudar o canal. Aqui não. Aqui você ajuda o canal com que Deus tocar no seu coração e também concorre a prêmios lindíssimos. Eu tenho este colar que foi doado novamente pela ganhadora. Eu já sorteei esse colar e esse terço aqui no canal. Lindíssimas peças, confeccionadas com cristais de ótima qualidade e fios de cobre. Só que a ganhadora, ela fez questão de doar novamente para o canal, se sustentar e colocar para novamente sortear. E aí que entra você nessa história. Você pode fazer uma doação de R$10 e você tem direito a uma chance de ganhar na nossa roleta. Como você vai fazer? Você vai doar R$10, tem o QR Code lá em cima e tem a chave Pix aqui embaixo, ó, pixmariorobert@gmail.com. E tem os dados bancários para quem não usa Pix,
Tá bom? Então você não tem desculpa para não doar. Ah, eu não uso o Pix. Tem os dados bancários aqui em cima. Tem o QR Code lá, se você não quiser digitar. E tem aqui a chave Pix aqui abaixo, pixmariorobert@gmail.com. R$10, uma chance de ganhar. São 2 prêmios lindíssimos aí que a Sil Menezes preparou para nós. O que acontece? A Sil vende esses 2 itens por R$1.800. As peças que você pode adquirir, pode ser sorteado, custa R$1.800. A Sil Menezes fez questão de produzir essas peças especialmente aqui para o canal Direita no Brasil. Então corre lá, faça a sua doação. Até o final da live eu vou ler o nome de todo mundo que fez a doação aqui para o canal. Tá bom? Eu faço questão de agradecer a todos nominalmente aqui nesta live. Vamos seguindo então, porque tem mais notícias aqui para trazer para vocês. Eu não vou passar raiva sozinho, você tem que passar raiva junto comigo. Vamos lá, vamos ver a próxima matéria na tela para vocês. Olha só. Defesa de Bolsonaro recorre de prisão domiciliar. Justiça não é tola, mas precisa de prova concreta. Recurso contra a decisão de Moraes foi protocolado na noite desta quarta-feira, no dia 6, no STF. Vocês viram aqui que foi um contraponto àquela mensagem que o juiz da Suprema Corte, analfabeto, errou, né? Falou que a justiça é cega, mas não é tola. Então, aqui, ó, justiça não é tola, mas, tá certo, precisa de prova concreta. No caso de Bolsonaro, eles são muito criativos, né? No caso, não precisou de provas concretas, colocaram logo uma tornozeleira, né? O Moraes e os seus auxiliares. É importante que fique escrito, pessoal, que ele não é o único culpado disso que está acontecendo no Brasil, não, tá? Vocês sabiam que quem começou com o inquérito das fake news foi o amigo do meu pai? Foi o Toffoli que abriu. Toffoli criou o inquérito das fake news, que tá rolando até hoje aí, tá? Então a gente não pode colocar a culpa somente no faraó, porque tem algumas pessoas que passaram a mão na cabeça do faraó, né? E a gente tem que colocar os pingos nos is. A gente tem que falar a verdade. Tem que dar nome aos bois. Os advogados sustentam que não houve descumprimento de cautelares impostas por Moraes e que o ministro criminalizou fala de Bolsonaro, que é uma mera saudação, não proibida pela decisão anterior que impôs o uso de tornozeleira eletrônica e outras restrições. Por isso, os advogados pedem que o ministro se retrate, ou seja, reverta a prisão domiciliar. Se não o fizer, pedem que o magistrado leve o caso ao plenário da primeira turma e que a sessão seja presencial. Aí diz assim, ó, todos sabemos que a justiça não é tola, mas quando tratamos de direito penal e direito processual penal, estamos no campo da responsabilidade subjetiva, o que não seria necessário dizer. Demanda prova e indícios concretos que o alvo da cautelar decidiu desrespeitar o judiciário, afirmaram os advogados Celso Villard, Daniel Tesser e Paulo da Cunha Bueno. A frase é uma alusão que escreveu Moraes na decisão que impôs medidas cautelares a Bolsonaro. A justiça é cega, mas não é tola, afirmou o ministro. Então, pessoal, o que acontece aqui é que, sem provas, ele colocou a tornozeleira. Os próprios amiguinhos dele dentro do Supremo Tribunal Federal já estão de saco cheio, estão pulando do barco. O próprio Barroso quer sair em setembro da Suprema Corte, quer sair fora para não ser atingido pela Magnitsky. E olha, as coisas estão piorando para o lado dele, tá ficando isolado, todo mundo tá pulando o barco e tá deixando ele morrer sozinho no barco, tá? Tem que falar que é no sentido figurado, viu? Porque senão eu sou acusado de incitar crime. Sentido figurado, tá, ô Moraes? Tá morrendo no barco. Sentido figurado, figura de linguagem, tá? Na língua portuguesa é válida, não é crime, tá bom? Vamos lá. Entenda quais os passos para Alexandre de Moraes sofrer impeachment. Então vamos falar aqui os passos para Alexandre de Moraes sofrer impeachment. Primeiro você precisa que o covarde do Alcolumbre paute,
o impeachment, não é isso? O que precisa acontecer para que o Senado aceite o pedido contra o ministro do Supremo Tribunal Federal? Acho que faltava uma assinatura, se eu não me engano, ontem, e eu não sei se eles conseguiram as assinaturas necessárias. Já conseguiram antes, e o presidente arquivou, né, o processo de impeachment, e novamente o Alcolumbre disse que vai arquivar, não vai pautar. E aí, o que se faz num caso desse? O que se faz num caso desse? O impeachment de ministros do STF voltou ao centro das discussões políticas. O principal alvo é Alexandre, relator, tal. A essas pessoas, Moraes impôs longas prisões preventivas antes de qualquer condenação com base. A gravidade desses atos ultrapassou as fronteiras nacionais. Na última semana, Moraes foi enquadrado na Lei Magnitsky, legislação dos Estados Unidos que permite sanções contra autoridades estrangeiras acusadas de violar direitos humanos. Diante desse cenário, aumentaram os pedidos de impeachment protocolados no Senado contra Moraes. Mas, afinal, o que acontece quando o pedido tal? Vamos lá. Início do processo depende apenas do presidente do Senado. Ele já disse que não vai pautar, certo? Já disse que não vai pautar e não vai pautar. Até hoje, nenhum pedido de impeachment de ministro do STF prosperou sistematicamente. Os presidentes do Senado engavetaram as denúncias. Levantamento recente revela que há 59 pedidos de cassação de ministro do STF protocolado no Senado. De acordo com a Lei 1079 de 1950, que trata dos crimes de responsabilidade, o impeachment de um ministro do Supremo passa por 3 fases. A primeira, conhecida como fase de admissibilidade, está nas mãos do presidente do Senado. Atualmente, quem ocupa é Davi Alcolumbre. Qualquer cidadão brasileiro pode apresentar uma denúncia de impeachment, seja contra o presidente da República, seja contra um ministro da Suprema Corte. Não há exigência de número mínimo de assinaturas. A ideia de que seriam necessários 41 apoios dos senadores, maioria absoluta da casa, não encontra respaldo no regimento interno, nem na legislação. Essa movimentação serve mais como sinalização política do que como exigência formal. Vocês estão entendendo como isso aqui é grave? Como a omissão está acontecendo por parte do Senado? Quer dizer, é preciso que a Revista Oeste venha trazer isso aqui. Qualquer cidadão brasileiro pode apresentar uma denúncia de impeachment. Qualquer. Isso significa que vocês que estão aí em casa, qualquer cidadão brasileiro pode apresentar uma denúncia de impeachment. Seja contra o presidente da República, seja contra ministros do STF. A gente não precisa de 41 senadores. Eles estão tirando com a nossa cara, é? Estão tirando uma com a nossa cara? Porque a gente fica fazendo aqui campanha para eles, campanha para assinarem, e não precisa deles? É isso que eu estou ouvindo? Segundo o servidor ouvido pela Oeste, em nenhum momento, nem na lei de impeachment no regimento do Senado, existe previsão de quórum mínimo para apresentar uma denúncia. Basta ser cidadão. Cara, a gente não precisava de 41 senadores. Isso é balela. Na prática, quando um pedido é protocolado, Alcolumbre costuma enviá-lo à advocacia do Senado, que permite um parecer jurídico. Com base nesse parecer, o presidente pode indeferir a denúncia sumariamente e arquivá-la, sem submeter o tema à análise do plenário. Essa conduta tem respaldo em decisões anteriores do STF, que já reconheceu a autonomia do presidente do Senado nesse tipo de decisão. Esse poder de indeferimento sumário já foi conhecido em julgamentos do próprio STF, destacou o servidor. O presidente geralmente despacha esses pedidos para a advocacia do Senado para uma análise e, de acordo com esse parecer da advocacia, ela inadmite, caso seja hipótese, e manda para o arquivo. Pessoal, nós não precisávamos de 41 assinaturas. O que está acontecendo no Brasil? Quer dizer que o povo não sabe das leis? E aí eles enganam o povo, é isso? Quer dizer que o povo foi enganado, é isso?
Esse poder de indeferimento sumário já foi conhecido em julgamentos do próprio STF, destacou o servidor. Aí eu pergunto para vocês, vamos lá. Aí eu pergunto para vocês, qualquer cidadão pode denunciar. Agora imagine aí, milhares e milhares de cidadãos, não é cidadãos, viu, Janja? Cidadãos brasileiros indo em peso denunciar o impeachment, pedir impeachment do ministro em questão. Imagine o povo brasileiro que já está de saco cheio, que tem um mínimo de noção jurídica, ir lá e fazer a denúncia. Muitos. Como que a Alcolumbre ia se virar, hein? Então é uma coisa da gente se pensar. Se qualquer cidadão pode fazer uma denúncia de impeachment, imagine se fosse milhares lá fazer uma denúncia de impeachment. Agora eu fiquei pensativo nisso, hein? Aí o Hugo Moita, ontem, houve uma conversa de que Hugo Moita... Ah, não, tem outra coisa que eu preciso alertar vocês. Tem uns canais falando que se o Moraes ele foi impeachmentado, tudo que ele fez é anulado. Isso é mentira, isso já foi derrubado ontem, não Tamo Junto, quem assistiu. Viu lá, o Rony Gabriel estava comigo, o Laudelino. E a gente desmistificou isso aí. Não anula, não. É tudo passado para outro ministro da Suprema Corte. Então, se você impede o Alexandre de Moraes de sentar na cadeira do STF, os processos dele podem ser passados para o Dino. Se a gente impeachment o Dino, pode ser passado para Carmen Lúcia. Se a gente tira ela, pode ser passado para o Toffoli. Vocês estão entendendo? A gente tem que pressionar o Alcolumbre para pautar esse impeachment, cara, o mais rápido possível. Eles só têm medo do povo, pessoal. Eu não sei se vocês já perceberam, eles começaram a cercar novamente o Congresso. Porque eles têm medo do povo, da reação popular. Se eles têm medo do povo, é a única coisa que eles têm medo. Eles não têm medo de obstrução de Câmara, eles não têm medo de obstrução do Senado, eles já mostraram isso. O que eles têm medo é do povo. Se eles têm medo do povo, é bom o povo ir para cima. Calma, eu estou falando metaforicamente, eu estou falando aqui em figura de linguagem. Tem que falar. Sempre quando eu falo alguma coisa, eu tenho que falar isso para eu não cair dentro de uma cela de prisão. Não é literalmente, é ir para cima, fazendo ali postagens na rede social, levantando cartazes nas ruas pelo impeachment, fazendo manifestações pacíficas, sem quebra-quebra, sem agressão. Quem agride é o PT. Vou mostrar daqui a pouco a agressão sofrida pelo Nicolas Ferreira no dia de ontem por uma petista. Vou mostrar para você já já. Então o Hugo Mota, ele ontem ele falou que iria suspender, não é? Por 6 meses. Houve essa conversa, que ele poderia suspender por 6 meses os deputados que estivessem ali fazendo obstrução na Câmara, não é? Lembra dessa história? Pois é, ele não pode fazer isso. Ele não pode, tem todo um processo para ele fazer isso. Ele não pode de uma canetada, ele não pode virar o Alexandre de Moraes da Câmara dos Deputados. Regimento da Câmara impede Hugo Mota de suspender deputados. O presidente da Casa cogita punir parlamentares da oposição que ocupam o plenário e impedem o trabalho legislativo. Nesta quarta-feira, dia 6, revelou que o presidente da Câmara, Hugo Mota, cogita punir parlamentares de oposição.
Em vigor desde junho do ano passado, as atuais regras referentes à suspensão cautelar de um deputado indicam a necessidade de seguir todo um rito. O processo para definir esse tipo de punição não cabe apenas ao presidente da Câmara, mas mesa diretora como um todo. Sem contar os suplentes, a mesa diretora da Casa Legislativa é composta por 7 parlamentares. Além do presidente, há 2 vice-presidentes e 4 secretários. Caso o Conselho de Ética não decidir nos 3 dias úteis a proposta de suspensão do mandato, será enviada pela mesa diretamente ao plenário, que deverá votar o assunto com a prioridade sobre todas as demais deliberações de sessão imediatamente subsequentes, explica a agência. Ou seja, tem que passar pelo Conselho de Ética, depois tem que ser votado em plenário, ou seja, os próprios deputados vão decidir se esse deputado vai ser afastado. Então o Hugo Mota resolveu chegar lá todo meninão. Olha, eu vou pautar para vocês a semana que vem. Posso sentar na minha cadeira? Podemos continuar os nossos trabalhos? Porque ele viu que ele não conseguiria suspender, porque se ele pudesse, ele ia suspender todos os da direita que estavam ali obstruindo a mesa diretora. Se ele pudesse, ele deve ter pesquisado, ele deve ter olhado com o jurídico da Câmara, se tinha como ele fazer isso monocraticamente, como o Alexandre de Moraes está fazendo, com todo mundo. O Hugo Mota estava querendo sair como o Alexandre de Moraes da Câmara dos Deputados, só que ele se lascou. Se lascou. Perdeu, mané. Agora eu quero ver se o Hugo Mota ele vai suspender essa vagabunda que agrediu o Nicolas Ferreira. E quando eu digo vagabunda, eu não digo vagabunda no sentido de o que vocês estão pensando, não. Eu digo vagabunda porque ela deveria estar trabalhando e não agredindo pessoas. O vagabundo é quem não trabalha. Dá uma olhada no que essa praga fez aí com o Nicolas. Dá uma olhada. Ao plenário dos termos alimentares. A gente vai encerrar a sessão. O presidente Hugo Mota, portanto, vem aqui, abre os trabalhos e aí... Vocês viram ou não? Faz o dia tanto vem Aqui, aqui, ó. abre os Olha lá. trabalhos. Ó. E tanto vem Ó. aqui, abre os trabalhos. Viu? Viu aqui ou não? Aí, ó. Ó. Vou passar de novo, ó. Ó. Vem aqui, abre os trabalhos. Olha lá, ela derrubou o Nicolas. Será que ela vai ser colocada no Conselho de Ética para tomar uma suspensão e até perder o seu mandato? Ó, a agressão foi clara aqui, ó. Ó, ó. A agressão foi clara, ó, ó. Pessoal, essa corja de demônio da esquerda, eles não sabem dialogar, tá? Ó, e depois os extremistas somos nós, ó. Depois os extremistas somos nós. Será que ela vai ser afastada do cargo dela? Será que o Hugo Mota, ele olhou para trás, ele viu que houve agressão ali. Olha lá. Qualquer coisa é só chamar o VAR, né? Qualquer coisa é só chamar o VAR para ver, não é isso? Ó. Ele olhou para trás, olha lá. Ele viu que alguma coisa aconteceu. Ele viu que alguma coisa aconteceu. Esse lixo é a Camila Jara, né? Tinha que ser do PT, né? Tinha que ser no PT essa coisa, né? Então eu acho que ela deveria ser afastada do cargo. Não é isso? Vamos ver se o Hugo Mota vai ser tão machão agora. Uma agressão tão na cara dura como essa. E aí, outra notícia que eu acho que os petistas agora vão se rasgar de raiva é essa aí, ó. Filme sobre Jair Bolsonaro estaria em produção nos Estados Unidos. Estreia é prevista para 2026. Eita! Longa-metragem chamado Dark Horse, Cavalo Negro, né? Contará a trajetória política do ex-presidente. Pessoal, esse filme está sendo produzido nada mais, nada menos por um diretor
de um filme talvez muito conhecido pelos cristãos, que é O Jovem Messias, que conta a história de um Jesus criança, quando era criança e tal, no templo. Isso aqui deixa os demônios alvoroçados, porque é justamente um diretor que tem muita competência em filmes cristãos. Vocês estão entendendo? Vai cuidar da história do nosso querido mito, Jair Messias Bolsonaro. Até agora o título do filme é Dark Horse. Eu não sei por que Dark Horse, cavalo negro. Cavalo, né? Não sei. Não sei por que esse nome ainda. Vocês sabem? Coloca aí. Um filme sobre a história política de Jair Bolsonaro está sendo produzido nos Estados Unidos e tem estreia prevista para 2026, no ano de eleição. No ano de eleição, vão soltar um filme do Jair Bolsonaro, um filme produzido nos Estados Unidos, sobre Jair Messias Bolsonaro no ano da eleição no Brasil. Será que não vão censurar esse filme? Na época de Lula, o filho do Brasil, as escolas levaram as crianças para assistir esse filme. Será que as escolas vão levar as crianças para assistir o filme do Bolsonaro quando sair nos cinemas? Ainda não tem elenco, tá? Ainda não tem elenco. Vai escolher ainda o elenco. Vão ser provavelmente americanos que vão fazer esse filme. O elenco também provavelmente vai ser americano. Agora, eu queria ver se eles vão censurar esse filme aí, só para deixar um pouquinho mais claro que o objetivo mesmo é tirar Bolsonaro da jogada da política. Eu queria ver se em 2026, quando fosse estrear esse filme seria cancelado ou censurado no Brasil. Um filme produzido num país de Donald Trump sendo censurado no Brasil. Essa história tá ficando engraçada, não tá? Tá ficando legal, não tá? O longa será falado inteiramente em inglês e promete retratar o ex-presidente brasileiro como um herói, focando na ascensão política que o levou à vitória nas eleições de 2018. Produzido por Michael Davis e dirigido por Cyrus Nowrasteh, o filme minimiza polêmicas e controvérsias que marcaram a carreira de Bolsonaro. A sinopse, segundo o portal Léo Dias, descreve o ex-capitão do Exército como um homem corajoso e determinado, impulsionado pela carreira política após a decepção com os rumos do seu amado país. Rapaz, está sendo produzido um filme de Jair Messias Bolsonaro. Quem de vocês vai comprar o ingresso? Vocês vão levar a família para assistir esse filme? Coloca aí nos comentários. Coloca aí, vai ser interessante, cara. Coloca aí nos comentários. Vocês vão assistir esse filme quando sair no cinema? Será que as escolas vão levar as crianças para assistir esse filme? Eu acho pouco provável. Eu acho pouco provável que as escolas levem os filhos, as crianças, para assistir esse filme. Mas o filme está sendo produzido. Vocês já pensaram se o Jim Caviezel, que é o que faz o Jesus no Paixão de Cristo e vai fazer na Ressurreição agora, vocês já pensaram se eles colocarem o Jim Caviezel para ser o Jair Bolsonaro? Quer ver que tem aqui, ó? Quer ver que tem? Já fizeram? Deixa eu ver se já tem aqui alguma coisa aqui. Pera aí. Deixa eu ver se já tem alguma coisa dele como Bolsonaro aqui. Pera aí. Já tem, ó. Os caras são fogo, meu. Os caras fazem mesmo o negócio. Quer ver, ó? Eu vou colocar pra vocês aqui, ó. Dá uma olhada aí. Pera aí. Vou colocar aqui, ó. Olha lá. Quem tá ali? Já fizeram a capa do filme. Cara, se isso acontecer, se o Jim Caviezel, que fez Jesus no Paixão de Cristo, e vai voltar agora na Ressurreição de Cristo, que o Mel Gibson tá terminando. Se o Jim Caviezel
estiver no papel de Jair Bolsonaro, lembrando que Jim Caviezel já fez filmes com esse mesmo diretor, tá? Se ele for escolhido como Jair Bolsonaro, a internet vai ao chão. Os woks vão ficar doidos. Vão ficar malucos. Ah, falaram aqui, a Dália, o cavalo negro é forte. Entendi. Então, a expressão Dark Horse, que é cavalo negro, seria de força, né? Porque o Bolsonaro é forte. O negócio, o legal seria se esse filme chamasse Mito. Se esse filme chamasse Mito, ia ser legal. Ou The Legend, a lenda. Meu Deus do céu. Se o Jim Caviezel... Aí, ó. Em outro contexto, cavalo negro pode ser uma expressão que alude a uma pessoa que foge aos padrões sociais. Algo similar à ovelha negra. Ah, sim, entendi. Um diferencial, né? O Capitão também seria um nome bom pro filme. O Capitão. Olha só, o Capitão. Que da hora, bicho. Eu vou ser o primeiro. Na pré-estreia, eu já tô lá. No filme. Isso vai ser maravilhoso. Vamos ver em 2026 o que vai ser aí da esquerda. A esquerda vai tentar cancelar esse filme de todas as maneiras. Mas é legal que vai sair o filme do Bolsonaro, bicho. Muito legal. Desafetos de Israel perderão visto americano. Vou jogar na tela para vocês. Marco Rubio falou que os desafetos de Israel, e nós temos um aqui bem famosinho no Brasil, pode perder o visto americano. Vamos ver. Under President Trump, the United States will stand with the Jewish people. We have implemented a vigorous new visa policy that will prevent foreign nationals from coming to the United States to foment hatred against our Jewish community. We are holding international organizations and nations accountable for rhetoric against Israel that resurfaces in the manifesto of monsters like Iran and Sarah's killer. But we do see an eventual light at the end of this long tunnel of suffering. One can imagine a Middle East in which the Abraham Accords eventually reign. Under President Trump, the United States... Aí o povo já denunciou, já. Tem uma aqui já. Que delícia. E o Lula e a Janja vão perder? Aí, ó. Tem muitos aqui que poderiam entrar nessa lista aí, né? Tem muitas autoridades brasileiras que cometeram crimes contra Israel, não é isso? Eu falei sobre isso agora há pouco, Antônia. Volta um pouquinho a live que eu falei sobre o Nicolas apanhando. Houve agressão da esquerdista. Volta só um pouquinho. Volta um pouquinho a live que eu falei sobre isso agora há pouco. Sobre a agressão do Nicolas. Também o Jason Miller, pessoal. Jason Miller, que é braço direito do Trump. Que é um dos desafetos do Moraes também. Moraes, para quem não se lembra, mandou prender esse rapaz, segurar esse rapaz no aeroporto. Queria saber o que ele estava fazendo no Brasil, por que ele veio aqui e tal. E aí o Jason Miller virou um dos inimigos do faraó do Brasil. E aí ele diz aqui, ó, Lula é Biden dos trópicos. Seu cérebro está amassado como banana da terra a esta altura. Exclusivo. Não vou me humilhar. Presidente do Brasil não vem sentido em negociação tarifária com Trump. Exatamente, Lula. Continua fazendo isso. O Trump já está sabendo da sua resposta. O Trump já está sabendo da sua resposta. Agora eu quero saber por que você estava chorando num dos últimos pronunciamentos que você fez ao povo aí. Tava chorando pra caramba. Quer dizer então que você não vai se humilhar? Quer dizer então que você vai dobrar a aposta? Continua, Lula. Eu autorizo. Pessoal, vocês têm que levantar a hashtag no Twitter pro Lula. Eu autorizo.
Eu autorizo. Ó, a Reuters soltou essa matéria. Vou mostrar para vocês. A Reuters soltou essa matéria dele, falando. Olha lá. The civilized way for two heads of state to negotiate. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver se o Lula... Nós estamos acostumados a Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Na Reuters. Isso aqui é a entrevista do Lula na Reuters. Statement in a completely authoritarian manner. And we are not used to negotiating in this way. Not like this. E não é assim que nós estamos acostumados a negociar. Não é assim. Mesmo nesse momento, In that moment, we still have a lot of people in Brazil trying to talk with Americans. com gente americana. Nós acreditamos que país que We believe that a country that has 201 years of civilized diplomatic relations will not throw that away because of the intemperate attitude of a president. destemperada de presidente da República. Deixa ele falar uma coisa. Chamou o Trump de destemperado, hein? Presidente da República não pode ficar se humilhando. Let me tell you something. A president cannot humiliate himself for another president. Eu respeito todo mundo. I respect everyone. I demand respect towards me. I love respecting people and love being respected. E adoro ser respeitado. E agora eu acho que ele deveria ser julgado por mais processo, porque o que ele está fazendo I agora think Bolsonaro should be judged on other accounts because what he is doing now is to turn the United States against Brazil, affecting the Brazilian economy and the Brazilian workers. And his son should be subject to another process and condemned as a traitor to the country. Traitor to the country. That is what he is. traidores da pátria. Isso é o que ele é. Porque não tem precedente. Because there is no precedent in history of a president and his son, a deputy, who turned the president of the United States against Brazil. This never happened in the history of any country in the world. Isso nunca existiu na história, eu acho que de nenhum país do mundo. É. Exatamente. Olha o que você conseguiu. Não existiu na história de nenhum país do mundo. Olha o que você conseguiu, desgraçado. Olha o que você conseguiu pro Brasil, né? Só o Brasil ser um pária para os Estados Unidos e para o presidente dos Estados Unidos. Então vocês estão vendo que esse cara faz a gente passar vergonha. Todo santo dia esse cara faz a gente passar vergonha. De alguma maneira. E o que eles estão temendo é a agilidade de Eduardo Bolsonaro de mostrar tudo, de deixar às claras tudo de errado que essa códia de demônios está fazendo. Pode continuar. Continua nesse braço de ferro com o governo americano. Vai dar bom para você, Lula. Continua. O povo brasileiro autoriza você continuar nesse impasse, nesse embate, chamando o Trump de destemperado, falando que o Bolsonaro deve sofrer mais e mais processos. Continua, desgraçado. Continua que logo ali a gente vai ver a justiça acontecendo com você e com aqueles que te seguem. Vamos ouvir então o Bananinha, o fritador de hambúrguer, né? Que agora tá tirando o sono do PT e da esquerda mundial. Vamos lá. Hoje eu vou te mostrar um fato que o Alexandre de Moraes não quer que você veja. Essa semana o jornalista Michael Schellenberg trouxe novas revelações sobre a Vaza Toga. E o que foi publicado é simplesmente estarrecedor. Essas provas mostram sim que o 8 de janeiro foi uma farsa, exatamente como eu venho dizendo há um bom tempo. Os documentos revelam que o Alexandre de Moraes mostrou um gabinete paralelo, ilegal, junto com seu assessor, o juiz Ayrton Vieira, já conhecido da primeira parte da Lava Toga, a chefe de gabinete, Cristina Kozahara, e também o seu ex-assessor, Eduardo Tagliaferro. Qual era a função desse grupo? Perseguir e condenar inocentes apenas baseados em postagens nas redes sociais. E para isso eles criaram até uma classificação secreta. Se você tivesse postagens contra o PT, fotos vestindo camiseta verde e amarela, críticas ao Lula ou ao Partido dos Trabalhadores, bem como, por exemplo, críticas ao STF também, você recebia uma certidão positiva. E isso já bastava para te condenar. E tudo isso feito fora dos autos, fora do processo, de maneira ilegal, através de grupos de WhatsApp. Um caminhoneiro foi condenado apenas por postar críticas a Lula e as eleições de 2022 em seu Facebook. Ele é acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e passou mais de 11 meses na cadeia, sem nunca ter cometido nenhum fato violento. Abre o parênteses aqui, esse é o mesmo crime que agora o Alexandre de Moraes tenta imputar contra mim devido às minhas relações aqui nos Estados Unidos. E para mim o caso mais absurdo, do vendedor ambulante Ademir Domingos Pinto da Silva, de 54 anos. Ele chegou no QG de Brasília depois de tudo aquilo ter ocorrido.
e chegou apenas para vender bandeiras e camisetas. Mesmo assim, ele foi preso. Sabe por quê? Por conta de tweets de 2018 criticando Lula da Silva. Nada sobre 8 de janeiro, nada sobre eleições. Ainda segundo a reportagem, erros eram muito comuns. Num desses casos, uma senhora de nome Beth foi erroneamente identificada como um daqueles casos positivos. Minutos depois, a equipe percebeu o erro e mudou a classificação dela para como caso negativo. A mulher era provavelmente Gildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos, que se tornou uma das vítimas mais simbólicas desse abuso judicial. Mesmo com a certidão dela corrigida, ela permaneceu presa. E só foi libertada 21 dias depois de encarcerada devido a uma grave hemorragia intestinal. Essa equipe, subordinada ao Alexandre de Moraes, agia com sordidez e crueldade. No grupo de WhatsApp criado por eles, há diálogos em que Ayrton Vieira demonstrava abertamente a sua vontade, a sua sede para prender todo mundo logo na audiência de custódia, no primeiro momento possível. E ainda colocou um emoji sorrindo, se deleitando com aquele ato cruel. Lembre-se, nós estamos falando de velhinhas, de pessoas de mais de 70 anos de idade. Gente como Clesão, que acabou morrendo dentro da cadeia por conta da ação desse tipo de pessoa que não considerou sequer a dignidade da pessoa humana. Em outra conversa, quando a PGR pede a liberdade de inocentes, a chefe de gabinete do Moraes, a Cristina Kuzahara, diz que não quer libertar ninguém antes de ver a rede social dessas pessoas inocentes. Isso é perseguição política. Isso é abuso de poder notório. Estamos diante de um dos episódios mais sombrios da nossa história. Alexandre de Moraes se tornou um violador de direitos humanos conhecido internacionalmente. E as provas agora estão escancaradas. Eu não vou parar. Eu estou aqui nos Estados Unidos para buscar por justiça. E vou até as últimas consequências. Não podemos permitir que os inocentes continuem pagando por essa farsa. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Nós venceremos. Nós venceremos. Nós venceremos. A gente tem que ser resiliente. Sabe o que é resiliente? Você se adaptar aos momentos difíceis. Isso é resiliência. E a gente tem que ser combativo. A gente tem que ir para o front. Nós temos que ir para a batalha. Povo nas ruas, nós temos que estar junto ao povo. Nós temos que lutar ao lado do povo. Deputados, quando decidem ir para cima e não recuar, a gente tem que apoiar os deputados. Quando eles recuam, a gente tem que falar também, tem que criticar. Porque nós pagamos o salário dessa corja. Nós pagamos o salário deles. O mínimo que eles têm que fazer é fazer o seu trabalho direito. E nem isso eles estão fazendo. Isso aqui é o complicado, tá? Isso aqui é o complicado. Vou conversar alguns minutinhos com vocês, que eu separo sempre para conversar com vocês. E eu peço para que vocês prestem bastante atenção. Hoje, durante a live, quem entrou aqui no nosso sorteio, deixa eu ver os nomes que entraram aqui. Foi a... Deixa eu ver aqui. Foram 2 pessoas apenas que entraram no nosso sorteio, tá? A Flor Patrícia. A Flor Patrícia entrou 1h da manhã. Provavelmente ela assistiu alguma live gravada aqui. Ela mandou 2 nomes. A Vilma Felizete também entrou com 2 nomes agora, durante o programa. A Vilma. Vilma, boa sorte. Flor Patrícia, boa sorte a vocês. Que vocês ganhem esse prêmio. Dia 3 de setembro próximo eu vou estar sorteando esses 2 itens aqui para vocês. Que é este colar maravilhoso patriota, feito com cristais na cor da nossa bandeira e também com fios de cobre, ou seja, não fica preto. Dura muito tempo aí, se você cuidar direitinho, vai durar quase toda a sua vida, tá? Então são joias, semi-joias aí confeccionadas para que vocês possam ficar lindíssimas. Você, mulher, entra nesse sorteio, ajude o nosso canal a sobreviver, eu preciso da ajuda de vocês. Uma chance, R$10. pixmariorobert@gmail.com. Ajude o canal a sobreviver. E também tem o QR Code lá em cima, se você não quer digitar. E também tem os dados bancários, para quem não usa Pix. E falava assim, eu não dou porque eu não tenho Pix. Aí, ó, você não tem mais desculpa. Tem os dados bancários lá do PicPay, para você fazer aí o seu depósito e também participar. Um nome tem direito a uma chance de ganhar no sorteio que eu vou realizar no dia 3 de setembro. Se você acredita que o meu trabalho é importante para o Brasil, se você acredita que o meu trabalho aqui de formiguinha, de abelhinha, né? De abelhinha. Porque a abelha, ela produz o mel para todo mundo.
A formiga trabalha apenas para o seu povo, né? Para o seu formigueiro. E a abelhinha, ela produz o mel que alcança o ser humano e tal. Ela faz benfeitorias para mais pessoas além da colmeia, certo? Então, esse trabalho de abelhinha que a gente faz aqui, eu dependo de você, da sua ajuda, da sua boa vontade. Eu sei que você ajuda muitos outros canais de direita. Eu sei que tem pessoas que me seguem aqui, que seguem outros canais de direita, que doam muito para esses canais. Eu não tenho inveja e nem fico bravo com isso. Eu quero que vocês ajudem mesmo. Os meus amigos merecem ser reconhecido e ser monetizado o trabalho deles. Agora eu peço para você, o que Deus tocar no seu coração, mande de doação aqui para o canal. Eu preciso da ajuda de todos vocês e da mão de vocês para que esse trabalho continue, para que eu continue firme e forte aqui. Para quem não sabe, eu me mudei recentemente de estado. Eu vim aqui para o sul, estou morando aqui na Grande Florianópolis. E eu preciso da ajuda de vocês neste momento para sustentar esse canal. Eu não desejo ficar rico com o seu Pix. Eu não desejo ficar rico pedindo dinheiro para você. Aqui nesse canal a gente não pede dinheiro. Aqui a gente pede uma contribuição para continuar o nosso trabalho. Se você acredita que o meu trabalho é importante para o Brasil, ajude. E aí você pode levar esses 2 presentes maravilhosos, que são o colar maravilhoso, feito com cristais e fios de cobre. Ó, esses 2 itens que a Sil Menezes doou para o canal, ela vende os 2 itens por R$ 1.800 no ateliê dela. E ela fez questão de doar com amor para o canal, para que eu possa sortear para você que vai fazer a doação para o canal, e pode ser a ganhadora ou o ganhador, que pode dar de presente para sua mãe, para sua namorada, para sua esposa, para sua filha. Então não perde tempo não, ajude o canal e ainda você pode levar aí esses 2 prêmios em setembro, tá? Dia 3 de setembro eu vou estar sorteando aqui ao vivo. Deixa eu ver quem entrou mais. A Anitta Cristina mandou um nome aqui para o sorteio. Deus abençoe, Anitta. Boa sorte, minha linda. Boa sorte para você, que você também está participando agora. A Vilma e a Flor também. Boa sorte. A mulherada em peso aí, né? Cadê os homens? Cadê os homens para presentear as suas donzelas? Entrem aí no nosso sorteio. Dê essa força pro Mário Robert. Tem canais aí que pedem Pix, mas não dão nada de volta. Não sorteiam nada. Simplesmente só querem dinheiro e não ajudam os inscritos. Nós aqui, eu aqui, faço questão de trazer esses sorteios mensais para que você possa, além de ajudar o canal, ainda... olha só. Além de ajudar o canal, ainda você pode levar esses 2 prêmios, tá bom? Ajuda com o que você puder. As pessoas que estão assistindo no X-Twitter, 65 pessoas, se vocês quiserem vir para o YouTube, canal Direita no Brasil no YouTube, tá bom? Vocês que estão assistindo no X-Twitter, vocês quiserem assistir no YouTube, Direita no Brasil Oficial. É o canal aqui no YouTube. Se inscreva aqui no canal. Ok? Bom, vou para a finalização aqui. Deus abençoe grandemente a todos que passaram por essa live, que vão passar ao longo do dia. Peço para você compartilhar ao máximo. A gente precisa desmistificar essa mentira de que o Hugo Mota vai pautar a anistia. É mentira dele. É mentira dele. Vão haver jantares no final de semana agora, eu tenho certeza. Na outra semana ele já vai mudar o discurso dele. E a obstrução caiu. Pior do que o Hugo Mota prometer são os deputados acreditarem na palavra de um covarde omisso como Hugo Mota. Bom, pessoal, ó, beijão, que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até a próxima live. Tchau, tchau.